O cara deu um tiro, o cara matou o cara no fundo da galeria. Aí eu tava na porta, olhei e falei, nossa, mano, o cara matou o cara. Aí eu olhei pros caras dentro da minha cela e falei, mano, os caras estão matando. Aí os caras, entra, fecha a porta. Só que não dá pra fechar a porta, você encosta. A porta só é fechada de fora pra dentro, né? Que é o funcionário que fecha. Aí eu peguei, não consegui entrar, mano. Fiquei congelado ali na porta. Aí o polícia deu um tiro, bateu na porta, a porta bateu na minha cara, eu entrei. Aí não tinha onde se esconder, certo? A gente imagina um quarto, você tá ligado? Que são lençóis, são os que a gente chama de comiqueto, né? É. Que separa as camas. As cortinas, né? É, cortinas, isso. Aí eu peguei e me escondi no banheiro, que, né, meu banheiro é o quê? É cortina. Igual no filme mesmo, que o cara vem lá e abre, o cara fez comigo. O cara veio, abriu, engatilhou na minha cara, aí apareceu um tenente no meio dos caras e falou assim, não, aqui não, aqui não. Aí eu falei, puta que pariu, o cara desengatilhou e foi embora. Eu falei, nossa, eu não morri agora, mas vou morrer daqui a pouco. Mas tava você e mais quantos ali naquele momento? Tinha uns 15 dentro da minha cela. Todo mundo encolhido ali. Todo mundo atrás de um madeirite, que a cama era um madeirite. Sabe esses madeiritinhos de 1 centímetro? A cama era um madeirite. Aí os caras desceram a cama e escondeu atrás, não tinha onde esconder. Se o cara dar um tiro, o cara matava uns 4, 5 ali atrás, né? Aí o tenente entrou, falou assim, ó, todo mundo de pé, descasca e tal. Descasca é pra tirar a roupa, ficar só de cueca. Né? E aí ele pegou e falou assim, ó, o negócio é o seguinte, os caras estão matando pra caramba, certo, mano? E vocês, na hora que vocês descer, vocês vão passar pelo corredor polonês. Corredor polonês é quando os policiais se perfilam de frente a frente entre eles e com os cachorros, e a gente tinha que passar no meio. Tá ligado? E nisso daí, mas aí já não era a rota mais, aí já era o batalhão de choque. Então a rota veio fazendo esse rescaldo, tipo, dando tiro e executando, e o batalhão de choque veio fazendo esse batalhão, coisa pra nós descer lá pra baixo. E a rota pegou do primeiro piso até o quinto? É, todos os pisos, tá ligado? Ponta a ponta, né, meu, desde baixo. Aí ali, ó, naquele centro ali, é o pátio interno, tá ligado? Então nós tínhamos que descer, tá ligado? Os andar e ficar sentado lá nessa posição aqui, ó. Isso que horário? Camisa. Isso aí já estavam umas 6 horas da tarde. Tá. Você tá ligado? As coisas eram 6 horas. Aí tinha que ficar nessa posição. Que era aquela todo mundo aqui, você tá ligado? E sentado lá embaixo. No meio, é dessa posição aí. Só que essa foto nada tem a ver. Essa foto foi na penitenciária do estado. Mas você tinha que sentar desse jeito aqui, ó, que tava, tá ligado? E vindo um atrás do outro e sentando. Mano, só que nesse caminho, eu vi várias pessoas serem assassinadas. Tá ligado? E assim, a gente não vai contar detalhe, mas eu falo pra vocês ir lá no canal Prisioneiro 84, nós temos que ter os vídeos lá com detalhe de muitas dessas mortes. Mas eu gosto de trazer algumas para as pessoas entender, você tá ligado? Como que foi, você tá ligado? A realidade. Então, nesse caminho de descida, o cachorro, você tá ligado? Pegou o órgão sexual do cara, mano, você tá ligado? Arrancou assim, o cara caiu. Aí o polícia veio com o fuzil, com aquela faca que tem na ponta, que é um branco no nome, e deu umas facadas assim no cara e já puxou o cara. Os caras tá tudo de luva, mano. Você tá ligado? Os caras tudo. Aí puxou ele pro canto, eu tentando passar, o cachorro gigante pra caramba. Aí o cara tirou o cachorro e eu consegui passar. Aí o cara batendo em nós passando aquele corredor polonês. Na hora que chegou na escada, teve um mano que escorregou. Tá ligado? Porque tinha óleo na escada, aí o cara escorregou, o polícia tava lá embaixo com uma faca improvisada nossa. Porque as pessoas falam, os presos estavam armados. Não, nós tínhamos facas, porém eram as facas improvisadas, você tá ligado? Dos próprios presos. Então, e quando a polícia entra com a metralhadora, todo mundo jogou fora. Você vai ficar com faca, o cara vindo com metralhador, com os cachorros gigantes, Sim. Mentira. Esse negócio de raids que pegou e jogou nos polícias, é tudo mentira, mano. Isso daí é papo pra justificar a entrada da polícia. A briga generalizada é papo pra justificar, você tá ligado? É isso que eu ia até perguntar, porque para ter essa entrada da polícia tem que ter uma ordem do governador e sem um motivo aparente, né? Então fica essa interrogação, então, né? Mas aí que tá, o governador ele joga na mão do secretário de justiça e o secretário joga na mão do coronel Biratã. Os caras tomam do Pedrosa, se entregar do papo e já era, mano. Se entregar, mas os caras não precisam de motivo aparente, mano. Ó, a ditadura aí. Os caras precisam de motivo aparente pra matar um monte de gente. Os caras, mano, aí, o que os caras falam é isso. Então, quando os caras falam, você tá ligado, que a polícia pega e entra, ela entra, você tá ligado, quer dizer, num barato que não era uma rebelião, era um tumulto. Simples tumulto, mano. Em função dessa... E vende essa informação pra mídia. E o filme, ele serve pra isso, serve pra desumanizar, tá ligado, essas pessoas, porque o filme ele mostra muitas coisas que não tem. Então, voltando, tá ligado? Olha que fita cabulosa. Quando nós desce,
tá ligado? De ficar nessa posição, eu entrei no meio dos presos ali. Porque os caras estavam indo pro canto e no canto ali estavam os policiais da rota com os cachorrão gigantes, os caras do choque. Aí eu falei, eu não vou, fui direto, sentei ali no meio. Aí veio um policial, mano, tá ligado? Negro, retinto, eu gosto de falar porque era um cara negro, você tá ligado? Um capitão do mato. Ele chegou e falou assim, quem tá ferido aqui? Aí teve uns caras que se apresentou, tinha um monte. Vem. Pegou esses caras, levou os caras pro lado, assim, na lateral, tem o que a gente chama de setor. Setor são espaços que usavam pra cortar o cabelo, igreja, você tá ligado? Empresas, sabe? Salas grandes, né? Levou os caras pra barbearia. Ô, irmão. Daqui a pouco nós escutamos os cachorros. Aquele barulho de cachorro, você tá ligado? Os caras gritando, mas grito, mano. Aqueles gritos monstros. E os cachorros, você já... Fala isso. Porque eu não podia levantar a cabeça. Eu tô ali, daquele jeito ali, se eu levantasse a cabeça, eu tava morto, mano. Já com os policiais, tá tudo ali do lado. E aí nós escutamos esses barulhos, você tá ligado? Daqui a pouco os cachorros param, você tá ligado? Aí escuta os tiros. Aí silêncio total. Deu uns 40 minutos, aí já tava escuro já. Deu uns 40 minutos, o policial veio, o mesmo policial. E aí, tem mais alguém ferido aí que aqueles caras já foi socorrido. Todo mundo já entendeu. Né? Todo mundo já entendeu que assassinou os caras, tá ligado? Aí, mano, os caras pegam e matam os caras. Aí os caras começam a recolher. Você tá ligado? Quando deu umas 10 horas da noite, você tá ligado? Mais ou menos, 11 horas, os caras começaram a recolher. Parou os tiros lá nos andares, você tá ligado? Aí os caras já tinham recolhido os corpos. Quem recolheu os corpos foram os próprios presos. E todos os presos que recolheram corpos, eles foram assassinados também, a maioria, né? Nem todos, mas a grande maioria foram assassinados, como uma queima de arquivo, né? E aí a gente começa a voltar para as celas, mas não para nossa cela. Todo mundo foi colocado só no 5º andar, nas celas do 5º andar. Então, na cela que eu tava mesmo, tinha uns 40, 50 caras, no lado I, pequeno, não, no lado meio coletivo, né? Que era entre o intermédio entre o pequeno e o grande. Nós ficamos uns 40, 50. Eu tava do lado do campo, do lado do campo não, do lado onde os caras estavam recolhendo os corpos, só que os polícias que estavam naquela muralha interna, eles falavam assim, não fica olhando não, que nós temos ordem pra matar, mano. Pô, não põe a cabeça pra fora não, mano. Se você expor a cabeça, mano, você é obrigado a atirar. Aí nós fizemos o quê? Fizemos um campana. Campana é você pegar o espelho, coloca o espelho e do espelho nós ficávamos olhando. Aí nós vimos os corpos sendo retirados. Mano, teve um caminhão de lixo que saiu no chão, tio. Tombado, lotado de corpo. Teve uma hora que eu tava olhando, os caras jogou o corpo, você tá ligado, assim, no caminhão, aí não dá pra escutar, né, que tava longe, mas dá pra nós ver. Aí eu não sei o que aconteceu, o cara voltou, o preso, o cara voltou, na hora que ele arrumou a perna do cara, você tá ligado, assim, o cara deu um tiro na cabeça dele, ele caiu em cima do corpo, os caras pegou e jogou ele no caminhão, mano. Aí o caminhão veio com o bagulho e saiu fora, mano, tá ligado? E assim, até o momento do pátio ali era só tensão. Não, tensão sempre foi, né? Tensão, ela... Não, assim, quando os caras começam a executar, muitos caras estavam feridos ali e ficaram quietinhos. Porra, tinha um mano Não vai se apresentar. Levanta a mão, morre. Ele tomou um tiro no braço, ele desmaiou, ele tava assim, ó, com a mão na cabeça, aí ele ficava pra lá e pra cá, ele, não deixa os caras me levar, que ele pressentiu antes, quando o cara começou a chamar ele, não deixa os caras me levar, eu falava, fica quieto, mano. Aí eu empurrei ele, aí ele foi assim pra frente, ele deu uma desmaiada. Tem água aí? Que louco, hein? Não, o bagulho foi tenso, ele deu uma desmaiada, e aí ele não foi, mas ele acordou, porque começou a chover, os caras jogaram uma bomba, mano, de gás lacrimogênio, mano, porra, mano, aí, ó, não tava nem tempo de chuva, mano, começou a chover, mano, tá ligado? Eu falei, nossa, Deus abençoou, porque aí já tava sufocando, sufocar, se levantar ali, já era, mano, você tava morto, tá ligado? Então, foi esse terror que os caras colocam, mano. Só que assim, cara, quando a gente para pra pensar em tudo isso, a gente também tem que parar pra fazer um pensamento, você tá ligado? Do que tava acontecendo na época. O que tava acontecendo na época? Eleições, certo? Eleições. E a gente tem que entender que as eleições que estavam acontecendo era municipal. Nada a ver com a segurança pública, certo? Porque quem tem a ver, só que a gente tem que entender quem que é que estava concorrendo nessas eleições, certo? E em primeiro momento, mano, você tá ligado? Quem tava concorrendo e ganhou foi o Paulo Maluf. Ele ganhou aquelas eleições. Prefeito, né? E quem era o pai da rota? Maluf. Você tá ligado? Por que ele era o pai da rota? Porque ele foi o governador do estado em 1972. A rota foi fundada em 1970. Você tá ligado? Ele foi o governador do estado, biônico, colocado pela ditadura, certo? E ele deu todo o subsídio pros caras. Tá ligado? Então isso, né?
pelo menos é uma vertente que nós traz que faz com que os caras estejam num lugar que eles nem precisavam de estar naquele momento. Chegado trazendo uma violência que não tinha, cara. Chegado razão. Chegado. E quando eu falo a comparação do filme, ó, pra vocês verem como o barato é cabuloso, tá ligado? Aquela fita quando mostra no filme o Ezequiel, tá ligado? Sabe qual que é? O que é o do Lázaro Ramos, Sim. trocando o familiar por droga, ô irmão, os caras fizessem sair na detenção, ele morria, o traficante morria todo mundo. Só a mulher que não. Tá ligado? Porque a visita é a coisa mais importante que tem dentro do presídio. Ó, eu não vou falar que nunca aconteceu. Que a gente estamos falando de um país, certo? Mas eu estou falando para você que eu fiquei preso 16 anos e eu nunca vi isso dentro de um presídio, mano. Você tá ligado? Então, só que aí quando o cara coloca no filme, perpetua. Perpetua. Toda hora que alguém for assistir vai ver essa parte. Aí, você tá ligado? A gente tem que parar para entender uma coisa. Quem que traz a reclamação dessas pessoas para fora? Para a corregedoria, para os órgãos competentes? Quem que traz? Não é o familiar? Familiar. Aí você imagina o familiar chegando num cara que assistiu o filme, o que, que ele vai pensar da mulher que tá lá? Ele vai olhar pra mulher e falar, será que essa mulher aqui é a prostituta do filme ou será que é igual? Você tá entendendo? Não vai dar valor. Por isso que os familiares de quem tá dentro do cárcere, esse cara é descriminalizado. Existe uma descriminalização com os familiares que os caras fazem como que se os familiares, você tá ligado, fosse bandido também. Porra, mano, como isso, cara? Tá ligado? Então, esse é um fato, você tá ligado, que me choca no filme. A briga generalizada não houve, mentira. Outra questão que você falou aí bastante, que eu acho, assim, é muito complexa. Você falou 111, nunca. Foi muito mais. Sabe por quê? Então, eu não tenho muito mais, mas foi mais. E aí que tá. Por quê? O que aconteceu? Quando ocorre essa fita, depois nós 10, o funcionário do outro plantão veio e falou assim, ó, se vocês fizerem a faxina, vocês vão ter visita. Primeira coisa que nós vamos fazer a faxina. Então tinha corpos ainda lá, esses corpos desceram e foram pro pavilhão 4, que na época era o hospital. Tá ligado? Aí nós fizemos uma faxina, porque nós queríamos ter visita, nós não tem luto, não quer saber quem morreu, morreu, não tá nem vendo. Então nós mesmo descaracteriza totalmente a cena do crime. Só que a perícia já tinha passado, que era o Oswaldo Negrini, que era o perito da época. Que eu entreguei um monte de bala pra ele lá, apareceu 4, 5 cartuchos lá, tá ligado? Mas tá, foi entregue na mão dele, eu que entreguei um saco ainda. Certo? Do Oswaldo Negrini. E aí nós fazemos essa faxina. Aí no dia de visita, você tá ligado? Tá todo mundo lá esperando a visita entrar.